Lula finalmente escolheu o seu novo PGR. Trata-se de Paulo Gonet. Os bolsonaristas estão celebrando. Dos males o menor, eles dizem. Falam que pelo menos Gonet tem posições conservadoras. Se eles estão pensando isso, é do ponto de vista deles, sem considerar Bolsonaro. Porque a escolha de Gonet é péssima para o ex-presidente, já que ele foi uma indicação do próprio Alexandre de Moraes. Moraes não iria indicar Gonet se não houvesse um alinhamento entre os dois, porque Gonet vai ser o novo PGR que irá julgar a denúncia contra o Bolsonaro e outros fatos mais. Então a indicação de Gonet por Lula é péssima para o Bolsonaro e mais um degrauzinho sendo feito para a prisão do ex-presidente. O que você achou dessa escolha? Você acha que Gonet está alinhado com Moraes? Bolsonaro se lascou nessa indicação? Se você quer a denúncia de Bolsonaro, deixa o seu like e se inscreva no canal. Lula definiu agora o novo PGR. O anúncio formal só vai acontecer na próxima semana, se nenhuma hecatombe acabar surgindo. Gonet possuía ali algumas concorrências, mas o grande nome era o Antônio Carlos Bigonha, que foi vencido. Gonet sempre foi a indicação preferida de Alexandre de Moraes, ministro do STF, o carrasco bolsonarista, e também do Gilmar Mendes. Havia certa resistência dentro do PT por conta de ser uma indicação do Moraes e do Gilmar Mendes, pelo fato de que daria muito mais poder aos ministros do STF. Mas o Lula vai indicar o Gonet para já fazer acenos também aos dois ministros. Também é um conselho do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que Lula indique o Paulo Gonet. Então assim, tá tudo certo, se indicou, vai ser aceito, o nome vai ser aceito, porque se você tem o presidente do Senado que vai fazer a sabatina com o indicado por Lula, então já tá tudo certo. E ele entra justamente para julgar a denúncia contra o Bolsonaro. Ah, mas ele não vai fazer só isso. A gente sabe que ele não vai fazer só isso. Mas o fato relevante do mandato de 2 anos do Paulo Gonet é justamente a denúncia contra o Bolsonaro, uma denúncia contra um ex-presidente. Nada é maior do que isso. E não adianta esperar que uma PGR interina fosse aceitar essa denúncia, porque não. Então, eu acredito que se houve uma conversa ou se há uma indicação do Alexandre de Moraes, houve uma conversa e há um alinhamento. Mostrando, pessoal, que a prisão do Bolsonaro, ela está sendo construída, está sendo feita aos poucos, com muita cautela, com muito cuidado. As pessoas estão impacientes com relação à prisão do Bolsonaro. Quanto mais demorar para a denúncia sair, melhor. O judiciário ele tem o seu próprio tempo. Não dava, por exemplo, como eu falei, para Eliseta Ramos fazer essa denúncia. Não tem como, ela era interina. É necessário que um novo PGR pegue isso, mate no peito e apresente a denúncia contra o Bolsonaro. Uma denúncia que precisa, como eu falei, ser muito bem elaborada para não dar nenhum tipo de brecha para que o Bolsonaro possa tentar ali na frente recorrer ou criar a narrativa de que ele está sendo perseguido. Por isso, pessoal, com calma, com tranquilidade, essa denúncia vai sair e é a primeira expectativa do Paulo Gonet. A denúncia deve acontecer por volta ali do segundo bimestre, entre março e abril, que é quando as investigações da Polícia Federal devem ser encerradas. A Polícia Federal investiga, mas quem apresenta a denúncia é justamente a PGR. E eu vejo que é o seguinte, se o Moraes ele indicou, avalizou e endossou o nome do Gonet, é porque já está tudo certo. Um movimento muito parecido com o que aconteceu na escolha dos ministros do TSE, o André Tavares e o Floriano Azevedo. Os dois foram nomes indicados pelo Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE e na época também era. O Lula indicou os nomes, mas o Lula ficou sabendo quem era por aqui para colar, mas os nomes eram do Moraes. E por que o Alexandre de Moraes fez isso? Para garantir um melhor alinhamento e uma melhor preparação na hora de apresentar a denúncia e condenar o Bolsonaro à inelegibilidade. Então eu vejo que o movimento é o mesmo agora para a apresentação da denúncia. Moraes está construindo a denúncia e coloca o Gonet sabendo que não vai haver nenhum tipo de problema na hora que a denúncia for apresentada pela PGR. A segunda expectativa que existe com a indicação do novo PGR é que sejam destravados acordos de delação premiada.
A PGR com Augusto Aras se posiciona contrário a esse tipo de acordo. O Aras se opôs à delação do Mauro Cid. Ele nem havia sido provocado, mas publicamente optou por sair e criticar a delação do Cid. E agora nós vemos também integrantes do Ministério Público criticando a delação do Cid, falando que é uma delação fraca. Nós temos que observar como vai ser a postura do Gonê com relação a delações premiadas. Se ele vai ser permissível, se ele vai ficar mais retraído com relação a isso. E é importante esse posicionamento do Gonê, porque alguns acordos eles poderão ser destravados, como o acordo do Anderson Torres, ele está sendo pressionado por aliados a fazer uma delação premiada, o acordo de delação premiada do Silvinei Vasquez e também do Walter Delgatti Neto. 3 acordos que são essenciais para a prisão do Bolsonaro. Outra posição que nós temos que entender como vai acontecer, eu quero muito observar, são as investigações contra integrantes da PGR. Porque Augusto Aras teve, junto com Lindor Araújo, posições muito esquisitas de proteção ao Bolsonaro, sendo algumas decisões após reuniões secretas do Bolsonaro com Lindor Araújo. Então nós temos que ver se o Gonê vai blindar caso alguma investigação acabe surgindo contra integrantes da PGR, feita pelo próprio Ministério Público ou pela Polícia Federal. Porque Aras e Lindora precisam ser investigados e a minha grande hipótese para o medo ou todos esses obstáculos, essas barreiras que a PGR tem colocado nas delações, principalmente na delação do Mauro Cid, é que ali pode ser visto alguma irregularidade ou algum ato antirrepublicano de Aras e Lindora com Bolsonaro. Esse é um ponto que eu quero observar e nós vamos ver. E eu sei que depois de tudo isso, você vai questionar e falar o seguinte: ora, pera lá, mas os bolsonaristas não estão satisfeitos com o nome de Gonê? Eles não apoiaram o nome de Gonê lá atrás? Por que então que o Bolsonaro tem que estar preocupado? E vamos explicar tudo. O Paulo Gonê, ele tem algumas posições conservadoras que já foram até externalizadas publicamente em textos em jornais. As posições mais conservadoras e pouco progressistas do Gonê causam incômodo no PT. Isso é sabido. Ele, inclusive, foi um nome defendido por bolsonaristas mais raízes lá em 2019 contra Augusto Aras. Porque o Aras tinha relações com integrantes do PT. Se não me engano, ele é próximo do Jacques Wagner. Sim, ele é próximo ao vai falar disso, ele é próximo ao Jacques Wagner. Isso causou algum incômodo aos bolsonaristas. Então, dos males o menor, pelo menos alguém com posições conservadoras. O fato de Gonê ter posições conservadoras ou não vai inviabilizar o julgamento dele com a denúncia do Bolsonaro. Gonê é visto como alguém de perfil discreto, não gosta de holofotes, não é pirotécnico. Talvez seja um pouco mais discreto do que o Augusto Aras. Só que essas posições conservadoras não vão mudar nada do julgamento dele contra o Bolsonaro, porque ele é visto como perfil técnico e na condenação do Bolsonaro, a inelegibilidade, na cassação, ele fez um voto muito duro. E como nós falamos, se o Moraes está indicando, é porque já está tudo certo. Um bom PGR, pessoal, tem que ter mais ou menos esse perfil do Gonê. Bom PGR do ponto de vista político, tá? O Aras, politicamente, foi um ótimo PGR, o PGR que todo presidente gostaria de ter. Alguém que não gosta de holofotes, alguém discreto, que garante o mandato, que garante, assim, a blindagem com o presidente. Ou para o presidente. Não sei se o Gonê vai garantir blindagem, mas ele é discreto, é diferente do Janot, por exemplo. O Aras, politicamente, foi um ótimo PGR. Mas, claro que para a população, ele foi péssimo e por isso precisa ser investigado. Talvez Lula tenha seguido essa mesma linha. Não sabemos se vai ter um alinhamento do Gonê ou uma subserviência do Gonê com Lula, como foi com Aras com Bolsonaro. Mas se o Lula não fizer os erros que dificilmente vai fazer ou cometer os crimes que Bolsonaro cometeu, não há por que temer.